presidente do Senado Federal tem toda a responsabilidade, toda a preocupação com o processo legal. Eu hoje disse para a imprensa, repeti, o Senado Federal não está fazendo o noticiário do dia a dia. O Senado Federal está fazendo a história do Brasil. Então, nós temos que agir com toda a responsabilidade. E não podemos repetir erros do passado, transformar esse processo de impeachment ou num bolero de Ravel que não termina nunca, ou então numa peça que terá o rito da peça do impeachment de 92, quando no mesmo dia, no dia 30, o Senado Federal recebeu a denúncia da Câmara, leu a denúncia. No mesmo dia 30, o Senado Federal recebeu a denúncia da Câmara, leu a denúncia, pediu aos líderes para indicarem os nomes, os líderes indicaram os nomes, o Senado elegeu a comissão especial, suspendeu a sessão, a comissão especial se reuniu, elegeu o presidente, elegeu o relator, votou o parecer e mandou o parecer para o plenário do Senado Federal. Isso aí se faz quando há um clima de unidade para que os prazos, que são até tantos dias, eles sejam observados na primeira hora. Eu queria só lembrar os senadores que nós não podemos, do ponto de vista do Senado Federal, repetir o passado. Na última vez, e a história registra, que o Senado Federal antecipou decisões, ele errou. Foi quando, sentado nessa cadeira, o ex-presidente Auro de Moura Andrade decretou vago o cargo de presidente da República. E eu não vou decretar vago o cargo de presidente da República, porque eu não teria mais a honra de ser brindado, como na oportunidade foi brindado o Auro de Moura Andrade, pelo então senador saudoso ex-presidente Tancredo Neves, que o chamou de canalha. Canalha. Meu compromisso com a história não me permitirá que eu seja chamado de canalha por ter atropelado o prazo da defesa ou dado mais um dia para o prazo da denúncia. Eu não vou escrever esse papel na história do Brasil. Senhor presidente. Senador Aécio Neves. Não tem uma ordem, senhor presidente. Não tem uma ordem. Não tem uma ordem de inscrições, senhor presidente. Eu daria a palavra a Vossa Excelência. Eu agradeço. Senhor presidente, em meu lugar, eu agradeço a lembrança de um momento histórico que esta casa viveu e que todos nós não deixaremos que se repita. Na verdade, não se trata aqui de reviver o passado. Trata-se, senhor presidente, de construirmos o futuro. E é isso que todos nós estamos buscando. Se não é possível, e não será, e é natural que não seja, temos aqui um consenso em relação ao posicionamento de cada um, eu acho absolutamente possível que haja uma convergência em relação ao procedimento, para que fique absolutamente claro para todo o país que o Senado Federal, sob a presidência de Vossa Excelência, cumprirá estritamente o que determina a Constituição, subsidiada pelo regimento desta Casa. E não começamos mal, senhor presidente. Na reunião de líderes, hoje mais cedo, Vossa Excelência agiu de forma democrática ao submeter às lideranças a definição sobre os critérios de indicação dos nomes da comissão especial, se por partidos ou por blocos. Prevaleceu, a meu ver, o que é racional, o que é óbvio, que os blocos partidários façam como estão fazendo as suas indicações. Fomos votos vencidos na argumentação do senador Caiado, do senador Cássio, e tendo a concordar nesse instante com Vossa Excelência. Não vamos esticar a corda agora. Na sexta-feira é o prazo final para que as indicações sejam feitas. Mas a partir daí, senador Renan, e aí peço que Vossa Excelência me ouça, porque nem Vossa Excelência conhece como eu ajo nessa casa. Não cobrarei de Vossa Excelência antecipações de prazo, mas tampouco deixarei de me
manifestar quando eu compreender que prazos possam ser cumpridos com maior celeridade do que alguns que eu vi no documento ou na expectativa de cumprimentos que Vossa Excelência hoje me mostrou no seu gabinete. O que me parece que não será compreendido pela sociedade brasileira é que, após a sexta-feira, prazo final para indicação daqueles partidos que ainda não, ou blocos que ainda não fizeram as suas indicações, e registro que o bloco da oposição já o fez com nome altamente qualificados para lá nos representar, como o senador Luiz Nunes, senador Antônio Anastasia, senador Cássio Cunha Lima e senador Caiado, além de seus suplentes. Não será compreensível se na segunda-feira subsequente nós não iniciarmos, senador Renan, imediatamente os trabalhos dessa comissão. O Brasil trabalha às segundas, aliás, muitos brasileiros estão tendo que trabalhar no final de semana para repor as perdas que tiveram durante todo esse último período. O razoável, o natural, que me parece, é que Vossa Excelência possa permitir que já na segunda-feira haja composição, a eleição dos dirigentes, do presidente e do relator dessa comissão, e a partir daí essa é a divergência única que tem em relação ao prazo de Vossa Excelência, senador Renan. Nós não trabalhamos de terça a quinta. É preciso que as 10 sessões, ou até, aliás, os 10 dias, Vossa Excelência interpreta como dias úteis, vamos até concordar em relação a isso, tem que ser de segunda a sexta, pelo menos. Portanto, deveríamos começar na próxima segunda, cumprimos até o limite de 10 dias úteis para que o relatório seja votado na comissão. Isso nos permitiria, sem assodamento, com amplo direito de defesa garantido, que no máximo no dia 10 ou 11 de maio o relatório possa estar sendo submetido a esta casa, sem antecipação, sem assodamento, mas sem postergação. Eu acredito, senador Renan, que a sociedade brasileira, que acompanhará diuturnamente agora os trabalhos dessa casa, se sentirá melhor representada se perceber que há disposição dos senadores, sem pressa demasiada, mas também sem aguardarmos dias e dias sem trabalharmos, que essa decisão possa ser compartilhada com todo o Brasil. O país tem pressa, senador Renan Calheiros. O país tem pressa e quero solicitar e apelar a Vossa Excelência para que possa adequar o calendário inicialmente proposto para que possamos, ao final, até o dia 10 ou 11, no máximo, de maio, ter essa questão resolvida no Congresso Nacional. Eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar o senador Aécio Neves pelo bom senso, pelo equilíbrio, pela racionalidade. E quero dizer que a proposta que Vossa Excelência faz, ela é absolutamente defensável. Então, eu quero dizer aos líderes partidários, a partir da sugestão do senador Aécio Neves, nós vamos marcar a sessão para a eleição na próxima segunda-feira. Muito obrigado a você. Presidente, senhor presidente, estou aguardando também. Eu também estou inscrito numa hora. O senadora Vanessa Graziotti, o senador Eunício Oliveira. Eu serei breve, senhor presidente. Primeiro que eu acho que falo num bom tempo, o tempo do acordo, porque eu creio que Vossa Excelência fala e apresenta a proposta com muita segurança. Vossa Excelência, inclusive, se espelha no que aconteceu na Câmara dos Deputados, que a pressa levou a que houvesse um recurso à Justiça e a Justiça determinasse um rito completamente diferente. Acho que Vossa Excelência tem plena razão nesse caso, presidente Renan, e não caberia nem recurso. Senador Renan, no meu entendimento, não caberia nem recurso, porque Vossa Excelência não tem como obrigar nenhum líder de bloco partidário a indicar os seus membros. E, nesse caso, é o regimento interno que determina o prazo de até 48 horas. Então, eu acho que também é importante a intervenção do senador Aécio Neves. Mas eu queria que, num paralelo, senhor presidente, falando num espaço de tempo muito menor do que meus companheiros, lembrar o que é que está acontecendo na Câmara e algumas contradições. Porque eu aqui ouvi mais discurso político do que questão de ordem. Mais discurso político do que questão de ordem. E costumo dizer, senhor presidente, que as palavras o vento leva. O mais importante do que as palavras são as ações. Os partidos que aqui estão exigindo
exigindo que a comissão seja formada hoje, até hoje não apresentaram os nomes para a comissão do impeachment do vice-presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. É o caso do PSDB, que contraditoriamente aqui quer pressa, mas lá, em relação ao outro pedido de impeachment, até hoje não apresentou os nomes. Então, quero 3 semanas, diz o senador Lindbergh. Quero então, senador Renan, cumprimentar a Vossa Excelência, apenas fazer um registro. Antes de Vossa Excelência ocupar essa cadeira, vários senadores e senadoras se revezaram aos microfones para cumprimentar a atitude de Vossa Excelência. Eu fiz isso, mas faço questão de fazê-lo repetindo na sua frente, que eu acho que é essa a postura do magistrado que tem que dirigir um processo tão importante, mas tão sensível, não do parlamento, mas do Brasil como um todo, senador Renan. Obrigado. Eu agradeço, mas é dever funcional. Senador Eunice Oliveira. Bem claro que hoje na reunião de líderes nós fizemos um entendimento lá dentro. E o PMDB, senhor presidente, por ser aqui não o maior bloco, mas ser a maior bancada, mesmo juntando o maior bloco, ainda é menor do que a maior bancada do PMDB. Para que os partidos todos dessa casa pudessem ter a oportunidade, o que nós fizemos no PMDB? Votamos pelo bloco, senhor presidente. O PMDB não é bloco. O PMDB é partido aqui nessa casa, com 18 senadores, com 19 senadores. A senadora Cátia está licenciada, portanto, estamos com 18 senadores presentes. Não vai ser o PMDB que vai procrastinar esse processo, senhor presidente. Mas também não vai ser o PMDB que vai fazer com que esse processo seja judicializado. Portanto, o PMDB vai indicar os nomes. Agora, vai indicar dentro da regra e ouvindo a bancada e fazendo isso dentro do tempo. Vossa Excelência não vai precisar utilizar o poder que tem a caneta de Vossa Excelência nessa cadeira para indicar os nomes do PMDB, porque eu farei dentro do tempo necessário. Agora, quero concordar com Vossa Excelência e concordar com a proposta do senador Aécio Neves, que veio aqui como presidente do PSDB do Brasil, dizer que a proposta que ele fez, eu, como líder do PMDB, encaminho na mesma forma, senhor presidente, e concordo com o senador Aécio Neves para que antecipemos para segunda-feira essa decisão de instalarmos a comissão que vai processar a presidente da República. Excelência. Senador Humberto Costa, senador Omar e senador Randolfo. Senhor presidente, antes de mais nada... nós vamos encerrar a ordem do dia. Antes de mais nada, eu quero aqui, não para elogiá-lo, para fazer nenhum tipo de panegírico, mas para lhe dizer que a posição que Vossa Excelência assumiu na tarde de hoje nos dá tranquilidade de que o processo aqui no Senado Federal não deverá ter questionamentos, judicializações, que é o que todos nós queremos. Segundo, acho muito importante a colocação feita por Vossa Excelência sobre o que é que nós estamos discutindo aqui. Porque, senhor presidente, desde 2014, quando a presidenta Dilma foi eleita, que a oposição, setores da mídia, fazem o Brasil sangrar. E com isso, sangrou e sangra a nossa economia. Não tiveram eles a preocupação, por exemplo, em relação a isso, quando pediram a recontagem dos votos, quando pediram a suspensão da diplomação da presidenta da República, quando levantaram o questionamento quanto à lisura do funcionamento das urnas eletrônicas. Então não venham agora, num processo que nós sabemos que terá 10 dias, querer agora serem os grandes preocupados com a situação da economia do Brasil, de que o Brasil não pode parar. O Brasil já está parado há muito tempo, porque não há uma mínima trégua para que o governo possa trabalhar as políticas que busca implementar. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro e dizer que, da nossa parte, temos plena concordância que comecemos os trabalhos dessa comissão na próxima segunda-feira. Senador Omar Aziz.
Senhor presidente, primeiro dizer a Vossa Excelência e aos senadores que não estiveram na reunião de líderes que nós fizemos às 11 horas da manhã, que tudo aquilo que foi acordado na reunião, Vossa Excelência está cumprindo. Segundo, a responsabilidade de Vossa Excelência, e vou deixar claro aqui, o meu Estado, o Brasil todo, aqui os companheiros, sabem a minha posição em relação ao impedimento da presidente Dilma. Eu sou favorável ao impedimento, mas eu acho que agora, nesse momento, o assodamento das questões, pode haver a judicialização e aí termos uma demora muito maior por ser apressado e assodado. Quando Vossa Excelência diz e que quer cumprir os prazos, nós somos favoráveis. A proposta do senador Aécio, para que na segunda-feira possamos instalar a comissão, é a proposta mais coerente feita até esse momento. Por quê? Porque, senhor presidente, não é 24 horas que vai resolver o problema do Brasil. Não é um final de semana que será resolvido o problema do Brasil. E eu espero que o comportamento dos nossos pares nesse processo de impedimento da presidente Dilma sirva de exemplo para milhões e milhões de brasileiros que festejaram o que aconteceu na Câmara no último domingo, mas também ficaram com a pulga atrás da orelha de alguns representantes que estavam lá, que estavam levando uma coisa séria na brincadeira. É sim ou não? E aqui, quem vai decidir é o plenário. Eu, pessoalmente, tenho a minha opinião sobre isso e lhe digo o seguinte, senhor presidente, o bloco PP e PSD vai indicar 3 nomes. Vossa Excelência colocou como 2 aí. Eu queria que o senhor corrigisse. O bloco PP, PSD, são 3 nomes. O bloco que é composto pelo PSB são 3 nomes e o bloco composto pelo PR são 2 nomes, que completaria os 21 nomes para a comissão especial. Eu agradeço a Vossa Excelência pela lembrança, já fizemos isso, porque na oportunidade nós fizemos questão de declarar que essas contas da proporcionalidade inicialmente chegavam a 19 senadores na comissão e as demais vagas seriam repartidas pelos demais blocos que teriam direito a indicar 2 senadores. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, primeiramente fazer uma referência histórica, quero comungar com Vossa Excelência. Vossa Excelência está conduzindo este processo e eu sou testemunha desde o primeiro momento na reunião dos líderes hoje pela manhã, como um magistrado, presidente do Congresso Nacional, deve dirigir, deve se comportar. E Vossa Excelência faz uma referência histórica que vem ao caso aqui. Lembremos que o senhor Auro de Moura Andrade acabou entrando pela porta dos fundos da história, não somente por ter declarado vaga à presidência da República, mas por ter declarado vaga à presidência da República em uma deliberação que não foi tomada pelo plenário do Congresso Nacional, com menos de 200 membros. E é por isso que ele entrou pela porta dos fundos da história e aquela triste sessão que ele dirigiu foi depois objeto de anulação nossa em uma sessão do Congresso dirigida por Vossa Excelência. A condução de Vossa Excelência é a condução correta, imparcial, de magistrado desse processo. Ou seja, hoje foram consultados líderes, a maioria dos líderes, a minha posição era que a indicação ocorresse por parte dos partidos políticos, mas a posição da maioria dos líderes foi que a indicação ocorresse por parte dos blocos. Assim está sendo feito. Cabe a cada bloco, no tempo que tem previsto no regimento, que é de 48 horas, fazer a indicação de seus representantes efetivos e suplentes para esta comissão. Findo isso, corroboro, e concordo com a proposta do senador Aécio Neves. Não há nenhum problema em findado isso. As indicações após as 48 horas, às 18 horas e 30 minutos de sexta-feira. Na segunda-feira, o Senado Federal se reúne, o plenário do Senado Federal se reúne e faz a eleição da comissão processante. Este processo, senhor presidente, não pode ser, obviamente que não pode ser protelado, mas obviamente que um processo da gravidade, que é o afastamento de um presidente da República, também não pode ser movido por atropelos. Essa é a condição de Vossa Excelência que quero cumprimentar. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Flecha Ribeiro, senador Valadares na sequência.
Presidente, senador Renan, apesar de discordar do indeferimento da questão de ordem que Vossa Excelência, como presidente, o fez, mas eu me submeto a ele. Acho que Vossa Excelência já tomou a decisão, vamos cumprir as 48 horas para que os líderes possam encaminhar os nomes dos membros da comissão processante. Pediria a Vossa Excelência, se pudesse nominar quais os blocos que ainda não indicaram, porque alguns blocos já o fizeram, porque o Brasil inteiro nos assiste. E aí fica claro que aqueles que não fizeram a indicação são aqueles que estão querendo procrastinar. Este governo é um governo morto, insepulto. Então, quanto mais tempo nós procrastinarmos esse velório, mais tempo o Brasil, que está no caos, sem poder avançar, sem poder tomar decisões, retomar a esperança de todos os brasileiros, precisa, dentro da norma, porque não queremos judicializar o processo, precisa que a comissão processante se instale. Mas Vossa Excelência já tomou uma decisão como presidente na proposta do senador Aécio, que todos nós concordamos. Vamos trabalhar de segunda a sexta, completando as 10 sessões, os 10 dias, para que possamos fazer a votação. Então, eu até proporia, senador Renan, que nós também fizéssemos sábado e domingo, que nós fizéssemos corrido, de segunda, entrando sábado e domingo, até completar os 10 dias. Eu sugiro a Vossa Excelência que, como presidente, possa convocar as sessões também ao final de semana. Todos nós sabemos que a comissão processante vai abrir um prazo de 180 dias para entrar no julgamento. E aí é que vai estar discutindo aquilo que nós estamos antecipando aqui. O que nós estamos discutindo aqui é a instalação da comissão de alguns senadores é conhecida. A minha é a favor do impedimento. Então, vamos instalar a comissão. Mas me submeto ao indeferimento por parte de Vossa Excelência e segunda-feira eu só questiono a Vossa Excelência que horas Vossa Excelência vai convocar a sessão de segunda-feira. Presidente, aproveitando só um outro questionamento, obviamente que como está tacitamente estabelecido um acordo em plenário de que segunda-feira vamos nos reunir para eleger a comissão processante, cai por terra então o recurso da questão de ordem aqui à CCJ. Me parece que é o óbvio. Vossa Excelência faz uma colocação que serve para que todos, na prática, meçam exatamente as consequências de cada intervenção e de cada questão de ordem que se formula à mesa. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo uma questão de ordem com as melhores das intenções, mas ela na prática serve para delongar ou para judicializar o processo. Perfeitamente.